Você tem um meteorologista estrelinha aí no seu time? Mas, Rodrigo, o que é ser estrelinha, né? Sendo bem direto ao ponto, eu penso que é aquele que começa a se achar a última bolacha do pacote e acredita que o departamento não anda sem ele e que, pior ainda, acredita que não tem mais nada para aprender. Sexta-feira, 12h34, pessoal, 12h34, confere aí, 11º episódio da série Vamos em Frente. Se você não assistiu os anteriores, vai lá, porque os episódios acabam se amarrando, né, se completando, tá bom? Beleza? Hoje um abraço especial vai para minha querida Adriana Tomé e para o Murilo lá de Bom Jesus dos Perdões, pertinho ali de Atibaia, tá bom? Então sempre curtindo e comentando os vídeos, dando aquele apoio moral aqui pra gente, tá bom? Para começar, eu penso que não é fácil, tanto para o gestor de meteorologia, ou laboratório industrial, laboratório de ensaios em geral, quanto para os colaboradores atuar com uma estrelinha no time. Exige muito esforço, muita inteligência emocional, né? Demanda muita energia, inclusive, tá bom? Então, você, gestor da meteorologia, do laboratório, precisa entender o que está acontecendo ao seu redor. E principalmente, qual é o impacto disso no ambiente, na equipe, no comportamento e na performance dessa equipe, tá bom? Mas tentando, organizar melhor as ideias, a gente precisa primeiro, antes de tudo, olhar para a questão comportamental desse profissional estrelinha, tá bom? Entender o histórico, toda a evolução dele, né, dentro da equipe. Vamos entender se trata de confiança ou de arrogância mesmo. E a linha, né, entre confiança e arrogância para qualquer tipo de profissional, não só na meteorologia, ela é muito fina, né, ela é muito tênue, tá bom? E aqui é bem simples entender se existe arrogância realmente, né? Quando a gente percebe que existe arrogância, a gente vai perceber o seguinte: o ego dele é tão grande que acaba impondo as opiniões a todo custo para o time e deixa até de conversar com os demais integrantes, que se opõem às suas ideias. Então, assim, uma oposição vira uma guerra, né? Vira uma ofensa para ele, né? É simples, se não segue o que eu penso, você é contra mim. Ele não se abre para o debate, ele não se abre para a discussão, né, construtiva. O egoísmo inflado dele cria a desunião, a desmotivação do time. Pode perceber. Então, gestor, líder, supervisor de meteorologia, de laboratório de ensaios, é seu papel de mais ninguém identificar e corrigir rápido esse cenário. Repito, é seu, de mais ninguém, viu? Mas aí, Rodrigo, como é que nós vamos corrigir isso, né? Como é que a gente vai identificar e corrigir esse tipo de cenário, né? Eu penso que tem 3 passos básicos, tá? A gente vai resumir, claro que a coisa é muito mais complexa, precisa ir muito mais no detalhe para a gente resumir e não ficar um vídeo de 1 hora aqui, tá bom? Primeiro, você tem que identificar se o cara, né, ou a mina, é tecnicamente tudo isso mesmo, tá? Mas realmente fora da curva, porque tem cara que depois de ficar especialista num determinado software de medição, uma ferramenta da qualidade, uma norma, uma certificação de cliente, acredita que ele inventou a fórmula da paz mundial, né? Sobe no pedestal e não sai de lá para mais nada, tá bom? Então a primeira coisa é identificar esse ponto. Realmente ele é o cara no que se propõe a fazer? Se no passo anterior, e agora a gente vai para o segundo passo, você identificou que realmente ele ou ela é o cara, conversa, alinha, dá feedback na direção de mostrar para esse profissional que a luz dele vai brilhar muito mais
que as luzes ao redor dele, vamos falar assim, vamos melhorar isso daí, né? Vai brilhar muito mais se as luzes ao redor dele também estiverem brilhando. Que ele é mais uma parte integrante da engrenagem. Claro, uma parte importante, tem que ser dado mérito. Mas se você tirar uma pecinha menorzinha que está ali do lado de toda essa engrenagem, a dele também vai parar, viu? Agora, se você identificou no primeiro passo, né, que ele não é o cara fora da curva, tecnicamente, você já chegou, já conversou, já trouxe um feedback, mas o egoísmo desse cara, ele é tão grande que não deixou ele alterar a questão comportamental dele, e o principal, as atitudes dele estão minando, desmotivando a equipe como um todo. Meu amigo, a troca desse cara, ou né, fazendo uma tentativa, migrar de área dentro da empresa é inevitável. Eu não vejo muita saída. Você precisa agir muito rapidamente nesse movimento aí do seu jogo de xadrez. Tá bom? Caminhando para a segunda metade do vídeo, agora acho que é para a gente até não se estender muito, mas eu trago aqui três cenários, né? Alguns cenários, três cenários que precisam ser observados pela gestão e pelo time como um todo, né? O primeiro cenário talvez seja mais direcionado para os gestores, né? Os líderes, supervisores, gerência, né, de metrologia ali. Geralmente na metrologia, nos laboratórios industriais, há os turnos, né, o primeiro, o segundo, o terceiro turno, e há as pessoas que atuam no administrativo. O turno administrativo, naturalmente, recebe mais informação. Toda a gestão, geralmente as reuniões e muitas decisões acabam sendo tomadas ali, né, entre as 8 e as 17. Pode perceber. Mas é papel do gestor não deixar que os turnos se sintam menosprezados. Diminua esse abismo de informações, de cuidado, de atenção que existe entre os turnos. Claro que é muito difícil entregar esse mesmo nível de declaração, de dedicação para os metrologistas do terceiro turno, por exemplo. Mas eles precisam perceber de alguma maneira que fazem parte dessa engrenagem. Visite-os, converse, leve informação para esses profissionais. E um ponto importante aqui, não terceirize isso, gestor, para outras pessoas. A troca de informação não pode ser apenas aqueles 10 minutos de conversa entre um turno e outro, que os próprios colaboradores fazem entre si. Certo? Quando você, enquanto gestor, faz isso, você faz com que realmente eles se sintam parte do processo e sintam-se também tão ou quase tão importantes quanto o estrelinha lá. Tá? Então, gestor, você não seja o estrelinha de não ir comunicar e conversar com o restante do seu time todo. Tá bom? Agora, o segundo cenário, eu penso que daí é mais direcionado para o metrologista, para o técnico de laboratório. Hora extra, trabalho manual, limpeza do departamento, 5S, atividades de identificação, transbordo, limpeza de peça, movimentação de dispositivo de medição, calibração de dispositivos em linha, rodar a peça, né, no modo repete ali, você o programa já está feito, você vai só rodar as peças agora. Essas são atividades que não é porque você é um metrologista sênior, um especialista da área, elas deixaram de existir. Simplesmente, né, num passe de mágica, elas desapareceram aí da sua área. Elas estão lá, elas precisam ser feitas. A não ser que vocês tenham aí na sua área, eu acho que é difícil às vezes, ter lá uma pessoa que atue nessas atividades de suporte da metrologia, você precisa realizar. Você não pode achar que está acima do seu nível, né? E dizer que, eu não faço isso, eu não boto a minha mão nisso. Então, se você pensa dessa maneira, você é um forte candidato a ser o estrelinha
da sua metodologia, do seu laboratório. E agora o terceiro cenário aí, eu acho que é o time todo, né? Uma analogia com o futebol, eu gosto, né? Até mesmo o craque do time precisa marcar, precisa dar chutão, precisa dar trombada, precisa ajudar os companheiros, ser amigo, um cara de grupo no vestiário, ensinar, ajudar. E precisa, acima de tudo, dar exemplo, pessoal, dar exemplo. Ele tem que entender que ele só tem posição de destaque se os demais companheiros também estiverem bem. Tá? Eu gosto de ver o final de uma partida, né, de um campeonato, quando os comentaristas têm dificuldade, né, de citar apenas um destaque. Né? Existem 2, 3, 4, às vezes até mais destaques dentro de um time. Quando você vai no detalhe analisar individualmente, percebe que o trabalho dessa peça individual só ganhou destaque a partir do trabalho coletivo. Né? E numa análise mais fria e ainda individual, né, do profissional, você percebe que ele não é tão fora da curva assim. A ponto, se eu pegar esse cara e colocar ele em outro time, ele não vai render o quanto está rendendo hoje. Para mim, isso aí é o suprassumo da gestão de uma equipe. Um cara que se destaca individualmente graças ao coletivo. Tá? Pode olhar. Tá cheio de jogador que se destaca em determinada equipe e quando ele é transferido para outra equipe, ele simplesmente se apaga. O cara não joga mais. Ele não consegue render o quanto ele estava rendendo mais. Qual que é a mágica disso? Simples, né? De entender. Agora sim, eu gostaria de compartilhar com vocês, lembrando aqui, né, o que ocorreu comigo, tá? Ninguém me contou caso verídico, tá? Eu atuei muitos anos atrás, eu atuei com um grande profissional, um outlier mesmo, tecnicamente o cara era fora da curva, e acredito também que era e é uma grande pessoa, mas apenas naquele momento ali, os nossos santos não se batiam, né? Não tinha uma sinergia entre nós. Ele estava em outro patamar, né? Mas ele acreditava ser tão acima que na troca do turno ele escrevia numa lousa, o que eu precisava fazer e quais eram as minhas prioridades. Mas um detalhe pequeno, ele não conversava comigo. Ele não fazia troca do turno comigo. Ele não passava as atividades diretamente a mim. Ele simplesmente ia à lousa, escrevia a sequência das atividades, isso mesmo, e ia embora para o alto da sua montanha. Dia após dia foi assim comigo. Por último, não menos importante, para os estrelinhas eu gostaria de humildemente pedir para assistirem uma palestra do Mário Sérgio Cortella, um filósofo que eu gosto muito de acompanhar, e você já deve ter visto citações, eu já devo ter feito aqui outras citações em vídeos anteriores sobre ele. É uma palestra que chama Você Sabe Com Quem Está Falando? Tem no YouTube, a palestra completa. E vale a pena. Nós somos o vice-treco do subtroço. Nós somos o vice-treco do subtroço, ou seja, nada. Sandálias da humildade sempre é um bom remédio. Fechou? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, curtam a família. Fui!